Mais um estudo sobre a igreja, e nós falamos sobre a natureza da igreja e a essência da igreja, e também começamos a falar sobre os atributos da igreja. E aí o primeiro atributo da igreja que nós começamos foi sobre a unidade da igreja. E aí nós vimos que a unidade da igreja, ela está baseada nesse conceito, nesse ensino bíblico que nós encontramos em Efésios capítulo 4, verso 6, há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o princípio da unidade da igreja. Vimos que está baseada no que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 5 e Efésios 5, 23. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A base da nossa unidade, do atributo da unidade da igreja está em Cristo, como o cabeça e o salvador. E nós temos unidade em quê? Nós vimos que a nossa unidade ela é definida, tem uma certa definição sobre essa unidade que é em Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E Filipenses 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, nós vimos que a unidade ela é em pensamento, em palavra e vida. Esse é o princípio da unidade da igreja. A igreja tendo um só pensamento, uma só fala e uma só conduta. E vimos que o Catecismo de Heidelberg, ele resume sobre essa única maneira de falar, de pensar, que tem a ver com a doutrina, a teologia da igreja, o pensamento com respeito à doutrina, a sã doutrina e a vida da igreja. O Catecismo de Heidelberg resume quando pergunta no que o cristão tem de acreditar. Em tudo o que nos está prometido no Evangelho, que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. O Catecismo de Heidelberg, então, reconhece que o credo apostólico é a base da unidade do pensamento da igreja. Como assim, né? O credo apostólico é a base da unidade do pensamento da igreja. Porque ali, na pergunta 22, ele está fazendo referência ao credo apostólico, porque depois ele vai citar o credo apostólico. O cristianismo em geral, tudo que se fala de cristianismo, as mais seitas que se chamam de igreja, todo tipo de igreja, ele pelo menos vai partir do credo apostólico e vai dizer que acredita no credo apostólico. Então nós podemos dizer que estamos unidos com todos aqueles que dizem que creem no credo apostólico, que têm como credo apostólico como a fé da sua igreja. Todos aqueles que dizem isso, que têm assim, nós podemos dizer que estamos unidos a eles com a mesma mente. E eu sei que no domingo passado nós encerramos aqui exatamente nessa questão. Como fica então isso, né? Tem tanta seita. Se você sair aqui na Hélio Prats, for procurar as igrejas e perguntar se elas acreditam no credo apostólico, é possível que você encontre igrejas evangélicas que vão até dizer que não, né? Entendendo como o credo apostólico como se fosse a igreja da Igreja Católica Romana. Infelizmente muitas igrejas vão dizer até que não. Mas é possível que você encontre muitas igrejas estranhas, o mais tipo de igreja estranha possível, que vão dizer que acreditam no credo apostólico. Inclusive a igreja de Roma, a igreja romana, que diz que acredita que o credo apostólico é um dos credos oficiais da igreja.
é que nós tentamos resolver isso, essa questão? Em primeiro lugar, eu não vou conseguir resolver isso. Não é uma questão que dá para nós tirarmos uma solução, né, como de uma raiz quadrada, de uma conta de matemática, que você vai ter um resultado objetivo. Mas é possível seguir alguns princípios que vão nos ajudar a entender essa unidade da igreja por meio do credo apostólico. E eu entendo que é assim como nós confessamos, que está lá na pergunta 22. Duas coisas então, que nós podemos começar como um norte sobre essa unidade da igreja dentro do credo apostólico. Primeiro eu falaria de uma consciência real e segundo, do nível de unidade. Eu acho que essas duas coisas podem nos falar um pouco sobre como nós podemos partir do credo apostólico para ter unidade com a igreja de Cristo, a única igreja de Cristo, só tem uma. Então a consciência real, ela fala sobre, será que todas as igrejas que dizem, que creem no credo apostólico, elas realmente têm consciência e coerência naquilo que elas dizem crer? Então essa é a primeira coisa que nós devemos nos perguntar. Como eu disse, se você for para cada igreja evangélica, ou outra igreja, a igreja romana, e perguntar sobre se elas acreditam no credo apostólico, e aí a pergunta que você tem que se fazer por trás disso, é que se realmente elas acreditam no credo apostólico. Se isso é fato, se elas acreditam no credo apostólico, se realmente creem. E aí o Catecismo de Heidelberg, ele dá uma luz sobre se realmente essas igrejas elas acreditam no credo apostólico. Como é que ele faz isso? Na pergunta 30. Na pergunta 30, o credo apostólico, o Catecismo de Heidelberg diz assim: aqueles que buscam com fervor a sua salvação, o bem-estar nos santos, em si mesmos, ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus. O credo apostólico, ele está aqui no domingo 11, o Catecismo de Heidelberg, ele está desenvolvendo aquilo que está no credo apostólico. Ele está desenvolvendo cada declaração que nós fazemos no credo apostólico. E aí ele toma uma das declarações, que seria talvez a declaração vital, né, na vida de um cristão. Ele toma uma delas, que é com respeito a Jesus Cristo, o que é crer em Jesus Cristo. Ele toma uma delas e pergunta: será que esses, ele tem como pano de fundo aqui a igreja romana, será que esses que buscam fervor da sua salvação no bem-estar dos santos em si mesmos, isso poderia ser também tanto com a igreja romana como outras igrejas que falam sobre ser salvos por boas obras? Eles creem também, ou em qualquer outra coisa, no único Salvador Jesus? Ele responde claramente que não. Eles não creem no único Salvador Jesus. Eles não creem. E aí diz, embora gloriem-se nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, e aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Não pode as duas coisas. O Catecismo está confrontando aqui. Então você diz que crê em Jesus Cristo como Salvador. Você diz isso, certo? Então vamos lá, vamos para a sua vida e ver se realmente você realmente crê nesse Jesus. Aí você tem invocação a santos, você tem uma vida baseada naquilo que você faz, na sua obediência, e aí vai seguindo com outras coisas que você pode acreditar, como muitas seitas colocam. Os gurus das seitas, né, em que eles têm a palavra para ensinar a você. Ou seja, se você faz tudo isso e diz que crê no Senhor Jesus, você não crê. Daqui, nós podemos dizer que é necessário que as pessoas tenham uma consciência real sobre o que creem quando diz que creem no credo apostólico. É necessário real isso. Se a mente, o pensamento e a vida não estão de acordo com a fé universal e indubitável, veja que a ligação entre a igreja, que é uma, ou seja, é uma só, ela também tem uma fé que é uma só, é universal.
e que ela é indubitável. Se elas não pensam assim e não agem assim, não há unidade. É você pegar a doutrina da igreja, avaliar a partir do credo apostólico e dizer, não há unidade entre nós. Porque as declarações do credo apostólico, elas se desenvolvem em outras conclusões, como o próprio catecismo está dizendo aqui. Ela vai se desenvolvendo em outras conclusões. Das duas partes, uma não é a igreja. Se tem diferenças naquilo que crê no credo apostólico, uma não é a igreja, porque Cristo não tem duas igrejas. Não tem duas, tem uma só. Então, primeiro tem a ver com a consciência real. Segundo tem a ver com o nível de unidade. Porque, apesar de o credo apostólico ele estabelecer essa fé universal e indubitável, fala sobre o fundamento de doutrinas que estão contidas no credo apostólico. Não está no credo apostólico todas as doutrinas que estão reveladas na Escritura. O credo apostólico até fala resumidamente. O credo apostólico ele resume as doutrinas essenciais do cristianismo. Então é possível não haver unidade e concordância ainda ser a igreja de Cristo. É possível. Se o credo apostólico ele resume uma fé essencial que é universal e indubitável, nós temos que concluir, sim, que é possível que, apesar de o credo apostólico ele estabelecer o fundamento, ele não tem doutrinas que estão na Bíblia e que, por conta disso, é possível não haver certa concordância entre igrejas. E mesmo assim, não havendo essa concordância, elas estão unidas pela fé universal e indubitável. Elas são uma igreja de Cristo, uma igreja só. Aqui, a partir daqui, eu quero que a gente tenha três coisas em mente, quando nós estamos falando sobre níveis de unidade. Nós precisamos considerar três coisas. Primeiro delas, é a maturidade. Existe um nível de crescimento. A Escritura mostra claramente que os cristãos, eles estão em crescimento na fé. Ninguém nasce na fé, nasce de novo com tudo já pronto. Nós nascemos de novo com uma fé básica e dessa fé básica nós vamos progredindo para outra fé mais amadurecida. É assim como a Bíblia trata a vida do cristão. E você não tem como negar isso com a sua própria vida. Nós não nascemos com todas as doutrinas amadurecidas na nossa mente e na nossa vida. Nós nascemos com aquilo que é essencial e nós passamos a ter uma vida cristã e aprendendo a amadurecer na fé. Nós aprendemos. Segunda coisa em relação à maturidade das igrejas, de igreja como geral, né, dentro dessa unidade, é que também há um grau de comprometimento com o erro. O que é isso? Se você olhar as igrejas do Novo Testamento, que são chamadas de igreja pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos em geral, são chamadas de igreja, mas essas igrejas elas estão com coisas erradas dentro dela. Inclusive coisas doutrinárias. Se você ler a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar aos Gálatas, dizendo que os Gálatas estavam deixando a fé que eles tinham implantado naquela igreja. E que por isso deveriam ser anátemas até um anjo que viesse dizer uma fé diferente. Então, as igrejas, por exemplo, do Apocalipse, a igreja no Apocalipse, as 7 igrejas que estavam de fato sendo influenciadas por doutrinas falsas. Estavam deixando pela imaturidade na fé de acreditar em doutrinas que são verdadeiras e cedendo a doutrinas falsas. Mas mesmo assim, essas igrejas são chamadas de igreja. E a igreja de Cristo, a quem ele enviou o anjo a essas igrejas. Então, nós precisamos ter em mente, quando falamos em níveis de unidade, nós precisamos ter em mente esse grau de maturidade e o grau do comprometimento da igreja com o erro. Temos que ter isso em mente.
segunda coisa que precisamos ter em mente em relação à unidade é considerar as nossas falhas. As nossas falhas na interpretação, que pode ser no entendimento errado de um texto. Há igrejas que expulsam pessoas que possam estar entendendo errado certos textos. Mesmo sendo igreja, é possível porque Deus ele chamou uma igreja para ser uma dentro do mundo caído. Então nós, na nossa falha, nós podemos ter entendimentos errados e irmos em direções erradas e mesmo ainda ser igreja. E assim ter unidade com a igreja de Cristo, porque Cristo não tem duas. Cristo não tem uma igreja certa e outra errada. Ele tem uma igreja só. Não tem essa separação, ele tem uma igreja só. Então se nós somos a igreja de Cristo, e é possível que nós venhamos a ser influenciados por coisas erradas por causa das nossas falhas. Não é por causa da falha da unidade de Cristo na igreja. Não é a ligação de Cristo e a sua igreja que está sendo falha. Somos nós que estamos estabelecendo falhas. E nós precisamos considerar isso. Precisamos considerar também as limitações dentro do contexto das nossas falhas. As limitações que são contextuais, mentais, todo tipo de limitação. Às vezes você encontra certa igreja que ela foi crescendo em certas falhas doutrinárias, mas ela foi crescendo em certas falhas doutrinárias, não é porque ela é uma seita ou que não é a igreja, mas porque ela cresceu naquele contexto e nunca ouviu de fato algo que seja a doutrina verdadeira. Então, essa igreja, ela está sendo falha, manca, está crescendo assim, porque o contexto, a providência, o que foi que aconteceu foi daquela maneira. E ela não está encontrando uma outra saída. Até o momento, na providência de Deus, não encontrou. Então, essa situação nós devemos considerar quando estamos falando sobre a unidade da igreja também. Devemos considerar isso. Às vezes nós pensamos em igreja no contexto em que nós vivemos. Mas se você encontrar se você estiver numa reunião de líderes cristãos, protestantes, do mundo inteiro, você provavelmente vai ficar escandalizado e pensando, como é que é a situação assim? Como é que é isso, né? Porque nós estamos sempre pensando no contexto, no nosso contexto. Nós não estamos pensando que Cristo tem uma igreja só espalhada por todo o mundo. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar o que é você viajar o mundo inteiro? Será que nós iríamos encontrar todas as igrejas conforme nós somos? Nós temos a universal, fé indubitável, o credo apostólico. E aí o crescimento da igreja é a partir dele, a partir do credo. É assim que nós devemos ver. E a iluminação do Espírito. Certamente nós, para conhecermos a fé e toda e qualquer doutrina da Escritura, é necessário a iluminação do Espírito. E certamente o Espírito Santo não ilumina todas as pessoas em todo momento da mesma maneira. Não faz isso. O Espírito Santo é soberano, ele está guiando na providência a sua iluminação e vai dando a cada um o crescimento e a iluminação que ele quer dar. Que ele quer dar. E assim nós devemos considerar. O assunto que vai entrar nesse assunto e debate da unidade da igreja, por exemplo, é sobre o batismo infantil. Nós sabemos que reformados e presbiterianos estão em oposição a batistas e aqueles que estão dentro dessa linhagem batista. E os reformados e presbiterianos acreditam que a doutrina do batismo infantil, que vem da doutrina da aliança, a prática do batismo infantil, é vital na vida da igreja, enquanto que os batistas entendem que isso é uma invenção humana. O batismo infantil é uma invenção humana e por isso eles não batizam crianças. Como ter unidade em relação a isso? Primeira coisa, é possível haver unidade, haver níveis para essa unidade da igreja. E diante do que nós já falamos, é possível que nós tenhamos um nível de unidade essencial e fundamental com aqueles que não acreditam no batismo infantil e partir para níveis em que nós talvez não iremos ter essa unidade com eles. Na verdade, a concordância com eles. A unidade ela já é estabelecida.
quem estabelece a unidade é Cristo, não somos nós. É Cristo que chama a sua igreja, que estabelece a sua igreja, não somos nós. Então Ele é quem estabelece essa unidade. O que acontece é que Cristo estabeleceu essa unidade, como eu falei, num mundo caído e considerando tudo aquilo que nós já vimos, as falhas, as diferenças de contexto e tudo mais, nós podemos entender que essa unidade ela pode ser efetivada e crescida e desenvolvida a partir de níveis. E níveis, claro, não podem ser níveis que vai atingir a essência dessa unidade, que são aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo e conforme a fé, o resumo da fé, universal e indubitável. Nós então podemos dizer que essa unidade ela é irreal, a unidade da Igreja de Cristo é irreal. Não, ela não é irreal. Ela existe. É uma unidade que existe. E ela existe mais uma vez, porque Cristo é um cabeça só e Ele tem uma igreja espalhada por todo o mundo. Ela existe. O que acontece é que Cristo Ele deu a sua igreja e Ele faz a sua igreja uma neste mundo caído. E a igreja no mundo caído, ela vai manchar esses atributos. Um outro exemplo, Cristo tem a sua igreja que é santa. E a santidade da igreja, ela vai sendo manchada num certo nível, num certo ponto de vista, pela pecaminosidade dela. Cristo tem a sua igreja em meio à fraqueza. É assim como nós devemos entender por que nós temos unidade e em níveis e considerar isso. O teólogo escocês James Bannerman, ele fala sobre isso. Tem 3 citações dele aqui, e que uma delas ele diz assim: a separação então das congregações desta igreja visível. Eu vou parar aqui porque ele faz uma divisão na sua teologia baseada na igreja visível e invisível. Ele vai dizer o seguinte, que a unidade da igreja de Cristo, do modo da igreja invisível, ela é plena, ela é superior à unidade que a igreja visível tem, que é muito inferior por causa das diferenças, das dificuldades e tudo mais. Então, ele também reconhece, mas ele faz uma divisão, né? Tipo, a unidade da igreja de todos os verdadeiros crentes, ela é forte, ela é plena, e a unidade na igreja visível, ela é menos visível, digamos assim. É na igreja visível, mas é menos visível. Então ele diz assim: a separação então das congregações dessa igreja visível, uma das outras, seja por causa de distância geográfica, seja por diferença de linguagem, seja por diferentes modos de governo, por diferentes modos de adoração e diferentes observâncias exteriores, é uma separação fortuita e não essencial. E não pode influenciar o fato da mais elevada unidade que pertence aos membros que foram entrelaçados em uma mesma profissão de fé em Cristo. Ele continua dizendo: essas diferenças que existem nesse mundo entre os crentes professos e as diferentes igrejas, tanto com respeito a opiniões quanto com respeito a práticas, podem ser de fato muito numerosas e grandes. E delas não se deve subestimar a importância nem negar que existam. Mas contanto que essas diferenças sejam tais que desfaçam, que não sejam tais, que desfaçam a sua comunhão com Cristo e que não os separem de tal forma que não sejam mais igrejas dele, existe algo mais elevado e importante do que essas diversidades, por maiores que sejam. E por último, entre as muitas igrejas que havia no tempo do Novo Testamento, afastadas umas das outras geograficamente, por diferentes linguagens e pela variedade de opinião e de governo, ouvimos falar, porém, de um só reino de Deus, e não mais do que um. A igreja visível era uma e universal, envolvendo todos e unindo todos. E as muitas igrejas locais, separadas umas das outras, por toda a parte, ele já falou sobre que tipo de separação, né?
estavam ligadas e associadas em uma só Igreja Católica do Salvador. Então eu entendo da mesma maneira que nós devemos falar em que, apesar das diferenças que possam existir entre as igrejas, e aí ele fala bem claramente, diferenças geográficas, de linguagem, mas não só isso, ele fala de opiniões, de adoração e de governo da igreja. Apesar disso, Cristo tem uma igreja só. Cristo tem uma única igreja. Eu vou partir para quais seriam as aplicações dessa unidade da igreja. O que é que nós podemos entender como aplicação da unidade da igreja? A primeira delas é a comunhão dos santos e a segunda, a busca pela unidade. É a parte prática do que seria a unidade da igreja. Primeiro, sobre a comunhão dos santos. É que a comunhão dos santos é uma consequência necessária dessa unidade. Às vezes tem teólogos que falam da comunhão dos santos como se fosse uma outra marca da igreja. Eles separam que, por exemplo, a marca da unidade, a marca da santidade e a marca da comunhão dos santos. Isso é possível. Mas a comunhão dos santos está tão ligada à unidade da igreja que é possível nós vermos a comunhão dos santos como sendo uma consequência dessa unidade. E aí o apóstolo Paulo ele nos dá a entender isso quando fala em 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que Paulo está dizendo é que se nós temos um só pão, e a referência dele aqui simbolicamente é a Cristo, exatamente Cristo como sendo um só, o cabeça, se nós temos esse um pão, e nós participamos do seu corpo como sendo um pão só, nós temos que ser um. Nós temos de ser um. E aí ele fala também, um texto de maneira mais detalhada, que é 1 Coríntios 12, porque 1 Coríntios 12 vai falar sobre os dons espirituais e a vida da igreja em termos do uso desses dons. E aí ele vai partir da nossa unidade em Cristo, somos um só nesse corpo, e que essa unidade ela se reflete no modo como nós vivemos na igreja. Paulo diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muitos mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo está dizendo que o atributo da unidade da igreja deve interferir no modo como nós nos relacionamos dentro dela, no modo como nós vivemos a vida dentro dela. E a definição para isso é a comunhão. Comunhão porque participamos da mesma mesa, do mesmo pão. Nós temos o mesmo cabeça, com o qual nós temos comunhão íntima, e por causa dessa comunhão íntima com Cristo, que é o nosso pão, nós passamos a ter comunhão uns com os outros. É uma comunhão necessária, não pode ser uma opção. A comunhão na vida da igreja, ela não pode se restringir a nós querermos ou não ter atividades sociais. Nós podemos ter atividades sociais na igreja, encontros na igreja, vários encontros, podemos ter isso. Mas, em primeiro lugar, não são esses encontros que vão estabelecer a nossa comunhão. A nossa comunhão vem antes disso. A nossa comunhão vem pela nossa unidade com uma igreja só e com Cristo, que é o único cabeça dela. E aí, por causa dessa unidade que temos com Cristo, nós vivemos uma vida uns com os outros e desejamos ter essa vida em comunhão. E aí, qual é a pergunta necessária a isso? Como é que uma igreja tem comunhão se ela não se encontra? Como é que é essa comunhão do servir? Porque Paulo está falando aqui sobre o servir uns aos outros. Como é que esse servir ele vai existir se a igreja não se encontra? Então, de fato,
a comunhão, ela exige sim uma certa intimidade, um certo encontro, uma certa comunhão viva e prática dentro da igreja. Ela exige isso. Mas não são essas coisas que vão estabelecer a comunhão. Como eu disse, é o princípio que vai estabelecer a prática e não o contrário. Pedro ele fala também sobre isso quando ele fala na sua primeira carta, no capítulo 3, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ou seja, sede todos de igual ânimo, igual vida, a comunhão, a vida da igreja, a unidade que a igreja tem em Cristo e que vai se refletir no modo como ela vive. A conclusão que nós tiramos dessa comunhão dos santos é que o atributo da unidade fala sobre o dever de amar mutuamente uns aos outros. Uma igreja que não desenvolve o amor entre os seus membros, ela está quebrando a unidade da igreja de Cristo. E claro que isso vai se refletir a todas as congregações. Se nós não partimos para desenvolver o amor para com a igreja de Cristo que está espalhada em todo o mundo, se isso não parte de nós, nós estamos quebrando essa unidade, estamos manchando essa unidade que foi ordenada por Cristo, o nosso cabeça. E assim como Ele é um conosco, assim nós devemos ser uns com os outros, um só. E não falando com respeito apenas à nossa congregação, porque a igreja de Cristo é uma só e não é só a nossa congregação. A igreja de Cristo ela é uma só em todo o universo, em toda a terra. Cristo tem uma igreja, por isso ela é universal e ela é uma. O dever de se dispor a amar e fortalecer os vínculos e não quebrá-los. Isso tem a ver, como eu falei, a nossa disposição. É dentro do princípio do que Paulo diz, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. É dentro desse princípio. É no que depender de você. Não é o que depender da outra pessoa. É o que depender de você. É o que depender de nós aqui, a nossa congregação, a nossa igreja. No que depender de nós, nós vamos ter paz com todos aqueles que professam o Senhor Jesus Cristo. Haverá coisas que vão manchar isso, que vão sujar isso, certamente. Certamente haverá, porque há coisas que mancham a nossa unidade aqui. Há coisas que também mancham a nossa unidade. Não sabia que motoqueiro de bujão de gás também fazia corrida aqui. De motocicleta. Mas tudo bem. Ainda bem que ele foi para lá. Mas enfim, nós temos essa unidade dentro da comunhão e isso se reflete na Igreja Universal de Cristo. O segundo ponto tem a ver com a busca pela unidade. Aqui preciso falar sobre o que seria o denominacionalismo. As pessoas entendem que a igreja é uma denominação. Tem a denominação tal, então você tem a igreja ali. Num certo sentido, isso não está totalmente errado, porque é possível nós reconhecermos, eu não estou falando do denominacionalismo, mas de reconhecer como sendo a igreja um grupo de igrejas. O Novo Testamento, quando fala, por exemplo, sobre a igreja em Jerusalém, está muito falando provavelmente sobre igrejas que estavam caminhando juntas, porque havia mais de uma congregação, havia mais de uma igreja naquele tempo. Então, refere-se ao nome igreja como sendo um conjunto de igrejas. Mas isso é muito diferente de falar de uma denominação. Uma denominação que é a marca de que você tem aquela igreja que se reúne sobre aquelas características, sobre aquela maneira de ser, e aquilo ali como se fosse um tipo de igreja. Isso é contra o ensino da unidade da igreja. Não existem várias igrejas. É verdade que nós podemos nos comportar de maneira diferente, nós podemos ter geograficamente, culturalmente coisas diferentes, nós podemos ter discordâncias doutrinárias, pensamentos diferentes a respeito de muitas coisas, mas nós temos que entender
que isso não nos faz uma denominação. Nós não servimos a uma denominação. Nós somos a igreja de Cristo e nós servimos a Cristo como o cabeça. Isso fala sobre como nós devemos ter comunhão com a igreja ou nós devemos nos apartar dessa igreja. É assim como nós devemos ver. Nós não entendemos que nós estamos entrando numa denominação ou estamos saindo de uma denominação. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que nós estamos entrando na igreja de Cristo e estamos saindo da igreja que não é mais de Cristo. É a maneira como nós devemos entender com respeito à unidade da igreja e a busca por essa unidade. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que isso é contra o denominacionalismo. Nós não somos um grupo, uma denominação fechada em que estamos unidos. A denominação não fala sobre a unidade da igreja de Cristo. Nós não falamos dessa maneira. Nós falamos que nós estamos juntos porque nós servimos ao mesmo Senhor Jesus Cristo. E por isso nós estamos unidos. Então pessoas que servem a denominação, elas podem estar provavelmente não servindo à igreja, mas servindo à denominação. Historicamente, as igrejas reformadas, elas têm um entendimento elevado com respeito à unidade da igreja. As igrejas da reforma, por exemplo, à medida que as igrejas iam... Porque nós devemos entender as igrejas reformadas dentro do contexto da igreja da reforma, diferente de como nós estamos vendo agora. Porque as igrejas da reforma estavam entrando num tipo de avivamento e redescobrindo a fé bíblica, redescobrindo doutrinas bíblicas. E aí o que é que aconteceu? Cada grupo de igrejas que iam descobrindo a fé, o que é que elas faziam? Elas viajavam, as pessoas iam para outros lugares, olhavam como as igrejas estavam fazendo e aí elas iam fazer parecido. Isso aconteceu com as confissões, os catecismos que foram feitos na época, vários, centenas. Nós não temos só catecismo de Heidelberg e catecismo maior e menor de Westminster. Nós temos vários catecismos que foram feitos na época da Reforma. E se você comparar esses catecismos, eles são na verdade um derivando do outro. Eles vão um vindo do outro como sendo uma fé de fato católica universal de uma só igreja. Uma igreja aprendendo com outras igrejas. Buscando olhar o que as outras igrejas estavam fazendo e buscar fazer o mesmo. E claro, avaliando, claro, mas entendendo que Cristo, a igreja deve buscar essa unidade. E não é assim, não. Vou acreditar assim, não quero nem saber como a outra está acreditando. O negócio é que eu quero assim. Não é assim. É buscar olhar para as outras e buscar ter unidade com elas. E claro, naquilo em que podemos ter unidade. Né? Naquilo que é central e naquilo em que haverá concordância nas coisas em que nós podemos concordar doutrinariamente e que vai definir esse grau e nível de unidade que nós podemos ter. É possível nós termos unidade com a igreja? É possível. E não andarmos junto com ela? Sim, é possível. É possível nós termos a unidade reconhecendo que é a igreja, mas por certas questões, vamos dizer, não vamos caminhar. Como o próprio Benjamin falou, né? Não temos como caminhar juntos por causa da nossa fraqueza. É por causa da nossa fraqueza. É isso, por causa da nossa fraqueza. Então, historicamente, as igrejas reformadas têm levado isso a sério. Os saltérios, por exemplo. Os saltérios na época da Reforma eram feitos assim. Quando os primeiros saltérios foram feitos, as outras igrejas em outros lugares, Alemanha, Estrasburgo, Suíça, vários lugares, eles vinham baseados em outros saltérios. Eles olhavam para os saltérios que já estavam sendo feitos e eles faziam baseado nesses saltérios. E aí estava lá o que a igreja deveria cantar, baseado no que as outras igrejas também estavam olhando. Porque eles buscavam a unidade da igreja. As igrejas reformadas, elas levam a sério a isso, porque agora eu vou falar um pouco sobre as igrejas reformadas do Brasil. Como igrejas reformadas, nós entendemos que devemos buscar a unidade da igreja. Isso é uma consequência que nós entendemos que Cristo tem uma igreja só. Nós devemos buscar essa unidade. E aí as igrejas, elas têm comissões internas. No caso das nossas igrejas reformadas do Brasil, tem comissões delas. Que tem uma comissão que vai buscar contatos com a igreja fora do Brasil, CCIE. E tem uma comissão que vai buscar contatos com a igreja dentro do Brasil, a CREIB. E eu faço parte até dessa comissão. E que essa comissão,
ela vai olhando para as outras igrejas e grupos de pessoas que estão vivendo a fé e dentro desse nível, não de unidade quanto à fé universal e indubitável, mas um nível de unidade que nós podemos andar juntos, de fato. Né? Como eu disse, é possível haver um nível de unidade que não dá para a gente fazer essas coisas juntos, porque nós vamos brigar, vamos discordar, então vamos permanecer cada um no seu lugar. Nós reconhecemos você como a igreja de Cristo, mas não dá para nós andarmos juntos. Então as igrejas reformadas vão buscando esses grupos, essas pessoas, essas igrejas que estão conhecendo a fé reformada ou se estabelecendo na fé reformada, e aí para tentar buscar essa unidade e andar juntos como igreja e igreja parceiros. Foi assim que nós, por exemplo, conhecemos a igreja reformada de Olho d'Água das Flores, em Alagoas, no sertão de Alagoas. Tem uma congregação também lá no litoral de São Paulo, em Caraguatatuba, né, Caraguá. Tem congregação em Caruaru, também no interior de Pernambuco, e em outros lugares em que grupos e pessoas que foram conhecendo a fé reformada e foram sendo aderidos, seja como uma congregação de uma igreja mesmo, ou seja como uma igreja, por exemplo, a igreja de Olho d'Água das Flores, ela não é uma igreja filiada às IRB, mas é uma igreja que está crescendo na fé reformada. Foram mais educados. Elas estavam crescendo, ela estava crescendo na fé reformada, e aí uma outra igreja da IRB fez contato com elas e começou a trocar informações, pregar lá e tudo mais, trazer pessoas para a igreja, para fortalecer esses laços. E a igreja vai crescendo. Isso acontece também com uma outra igreja em Maceió, igreja que fica no bairro de Jacitinho. Né? E essa igreja também é uma igreja independente, ela não é das IRB, mas foi lá e está procurando ter contatos. Tem outros contatos com igrejas em Santa Catarina, Joinville, na verdade, em Joinville, e tantas outras igrejas, acho que interior da Bahia também. E é assim como as igrejas reformadas, elas tentam buscar essa unidade. Por exemplo, em níveis internacionais, as igrejas reformadas do Brasil ela tem unidade, contatos com a Igreja Reformada do Canadá, com a Igreja Reformada da Holanda, e está buscando contatos com outras igrejas. A Igreja Reformada da Austrália, por exemplo, a Igreja da Escócia também, e buscando contatos com essas igrejas, para a OPC também, Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos, e buscando ter contatos com essas igrejas para estabelecer laços fraternais. É assim como nós falamos sobre laços fraternais, igrejas irmãs. A nossa nomenclatura que aqui usamos como igrejas irmãs, não é para dizer o que é igreja e o que não é igreja. Nós usamos essa nomenclatura igrejas irmãs, por exemplo, atualmente nós só temos 2 igrejas irmãs, que nós usamos essa nomenclatura, que é a Igreja do Canadá, Reformada do Canadá, as igrejas reformadas canadenses e a Igreja Reformada da Holanda, as libertadas. Só temos essas 2 igrejas como irmãs. Isso quer dizer que não tem mais outra igreja de Cristo no mundo, só tem essas 3, nós e as 2? Não. Quer dizer que são as igrejas com as quais nós temos parcerias e trabalhamos juntos. E aí estamos buscando ter mais igrejas. É claro que entendemos que igrejas irmãs, nesse sentido de parcerias e de que nós podemos andar juntos. Não é igrejas irmãs no sentido de que é a unidade da igreja, que é ligada ao cabeça, e aí Cristo só teria essas 3 igrejas no mundo. Né? Isso é seita, isso é característica de seita, é sectarismo, quando você estabelece simplesmente quando a sua igreja é a única igreja, e aí nós olhamos para o Novo Testamento que essa não é a realidade da igreja, não é a realidade da igreja de Cristo. Enfim, as igrejas reformadas, elas têm se esforçado a ter um relacionamento com falhas, com toda certeza, com falhas, mas se esforçado para ter um relacionamento com a igreja de Cristo, porque leva a sério a unidade da igreja dele. Eu quero encerrar então e perguntar se os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário, provavelmente vários, e eu não vou conseguir responder a todos, né? Como eu disse, eu não posso resolver esse problema, né? Talvez
um outro doutor possa resolver, mas eu não consigo. Né? Então, alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Como fica essa questão da unidade dentro da mesma igreja local? Dentro da mesma igreja local. Falar entre os irmãos. Aí a unidade da mesma igreja local dificilmente seria por causa de fé. Porque nós temos uma fé já estabelecida na igreja local, que são as nossas confissões. Mas essa unidade, ela pode ser quebrada em relação à comunhão. Porque lembra que a comunhão dos santos, quebrada, manchada, né? Talvez quebrada seja uma palavra muito forte. Mas a comunhão dos santos é uma extensão da unidade da igreja. É uma extensão dessa unidade. Então, em termos de fé, como eu disse, aí nós iríamos aplicar a mesma coisa que nós aplicamos com as outras igrejas. Em termos de fé, nós já temos uma unidade. Porque não tem como alguém ser membro da igreja se ela não acreditar naquilo que nós confessamos. Não tem como. Não tem como ser membro da igreja. Se está lá nas nossas confissões ela não acredita, então vai esperar mais um pouquinho. Vamos tentar ver se a gente consegue explicar melhor. Nossa explicação foi errada, falha. Mas se uma pessoa realmente, categoricamente, ela não aceita aquilo que nós confessamos, algo que nós confessamos, ela não tem como ser membro da igreja. E nesse sentido, aí vem no nível da unidade. Nós não podemos ter unidade. Até pode ser um crente. Não sei. Né? Pode ser um crente, mas ele não está aceitando aquilo. E pelas razões que eu já falei, às vezes falta de entendimento mesmo, limitações, mas em termos de unidade, para andar juntos, vamos andar juntos aqui. Não há unidade. Mas até em questão de prática. De práticas. Até quando seria assim, dá para andar junto, é melhor eu procurar uma outra congregação, localmente. Essa forma de olhar para a igreja, primeiro é que quem estabelece as práticas da igreja é a liderança. Então não é a congregação, não é um membro que acha outro, é a liderança. E quando o membro da igreja ele está olhando para a liderança, está achando que a liderança não está estabelecendo uma prática que venha trazer unidade à igreja, ele tem que pensar em termos do que ele está vivendo. Não em termos do que a igreja deve ser, o que ele deve ser. Ou seja, eu posso continuar em comunhão com esses irmãos dessa maneira. É ele que tem que avaliar. E uma decisão de sair da igreja, normalmente tem que ser uma decisão muito séria. Não é qualquer coisa, qualquer prática. Porque imagine, nós temos quantos aqui? 30 pessoas, vamos dizer. Mas imagine uma igreja de 500 membros. Se todos fossem pensar de maneira diferente e dizer, não, eu não gosto muito dessa coisa não quero isso. Então, ficaria difícil. Né? Até difícil dele encontrar uma outra igreja. Porque quando ele chegar naquela igreja que ele acha que vai concordar com aquele ponto, aí ele vai achar outro ponto que não concorda. Então, vai ficar muito difícil. Né? Então tem a ver com o nível. Normalmente, quando o membro toma essa atitude de sair da igreja, tem a ver com níveis que são de fato demais, demais, não dá para continuar. E aí essa decisão pode ser tomada baseada ou na fraqueza da igreja, ou da liderança da igreja, que pode existir, ou na fraqueza do próprio membro. De o membro não estar conseguindo suportar isso. Isso também pode ser fraqueza dele. Não é só da liderança, mas dele também. Eu diria assim. Não sei se responde. Algo mais? Não? Vamos encerrar.